Então, estamos aqui agora com o segundo entrevistado da noite, que é o candidato Luiz Carlos da Costa, do PR. E a primeira pergunta é a apresentação. Por que o senhor acha que tem capacidade de governar a cidade de Arandu? Pergunta é do site Portal de Arandu. Capacidade é uma palavra muito forte, pois estamos sempre aprendendo. Tenho alguma experiência. Já fui secretário de administração, presidente da Câmara Municipal por 2 mandatos e prefeito municipal por 5 anos, tendo destaque como fiscal do povo, quando na condição de vereador atuei como relator no processo de cassação por corrupção, no conhecido esquema de notas adulteradas da administração que antecedeu o meu mandato de prefeito. Por isso me sinto preparado para exercer novamente o cargo de prefeito, se o nosso povo me escolher. Portal Arandu faz uma pergunta. No caso da Santa Cristina, o que tem de verdade nessa história? O senhor isentou mesmo a Santa Cristina de impostos? Se assim o fez, por quê? Primeiramente, agradeço a primeira oportunidade que estou tendo em relação a esse caso, de levar ao conhecimento de nossa população a verdade sobre fatos que foram usados de forma eleitoreira. Ao contrário do que sempre foi comentado, fui o único prefeito a receber dívidas em atraso do loteamento de terra de Santa Cristina, no valor à época de R$340 mil, e ainda consegui com que eles fizessem a doação de 2.000 lotes de terra de sua propriedade a proprietários que hoje, detendo a posse dos terrenos há 8 anos, vem gerando impostos para o município, aumentando de forma considerável a arrecadação da prefeitura. Sendo que esses mesmos maus políticos, que tanto me criticaram sobre esse grande aumento de arrecadação atual, nunca comentaram, tendo em vista que o nosso orçamento, quando deixei o cargo de prefeito, era em torno de 5.600.000, e hoje está em torno de 17 milhões. 17 milhões é o orçamento hoje do nosso município. Perfeitamente. Uma outra pergunta que está embasado nesse mesmo texto aqui é o seguinte: como anda a situação política do seu vice, doutor Alexandre? Com relação ao vice, doutor Alexandre, ele deixou de votar no segundo turno da eleição de 2006. E a exigência da Justiça Eleitoral que o cidadão esteja quites com a Justiça Eleitoral, porém, existe entendimento jurídico que após 5 anos essa multa prescreve, caduca. E a defesa dele na Justiça é nesse sentido, devendo ocorrer o julgamento a qualquer momento. E esperamos ser favorável, mas já nos entendemos com o doutor Alexandre que se porventura o resultado for desfavorável, ele continuará nos apoiando e participará da administração. Perfeitamente. O internauta Anderson Barbosa do CDHU, e também complementada pelo site Portal Arandu, faz a seguinte pergunta, são 2 perguntas que ele faz. Os animais soltos pelas ruas da cidade é um grande problema em nosso município. Sabedor deste fato, quais serão as medidas efetivas que o senhor tomará em relação a esse assunto? E o outro, e sobre os chamados piracemas de Arandu, que vagam pelas ruas da cidade, o senhor tem algum projeto em relação a isso? Sobre os animais, quando fui prefeito, editei decreto que estipula multa para os donos que deixam animais soltos pelas ruas. O decreto está em vigor ainda hoje. Porém, a administração atual não executa. Por outro lado, em visita às residências no município, me foi solicitado que, se eleito prefeito, teremos a colaboração de pessoas que se interessam em cuidar dos nossos animais, e até de forma voluntária. Sobre os chamados piracemas de Arandu, que vagam pelas ruas da cidade, o senhor tem algum projeto com relação a isso? Agradeço a pergunta do internauta Anderson Barbosa, para dizer que trataremos do assunto em conjunto com a assistente social, que é, na verdade, quem pode estar definindo os procedimentos legais e, logicamente, vamos auxiliar naquilo que por ela for proposto. Perfeitamente. Agora, o Pedro Silvério e a Eliane Alves, também complementado, a pergunta complementada pelo site Portal Arandu, faz a seguinte pergunta sobre lazer e esporte. Com a relação ao turismo municipal, quais os projetos que o senhor possui para desenvolver essa área que se destaca pelos belos valores naturais de nosso município?
Essa é a primeira, a letra A. E vou para a segunda, B. E no esporte, o senhor pretende estimular a prática de várias modalidades esportivas? Então, respondendo a número 4A, com relação ao turismo municipal, primeiro precisamos voltar a organizar nossa cidade, em toda a estrutura urbana e rural. Funcionamento adequado na saúde, transporte digno para os pacientes, estradas rurais com boa qualidade, como já fizemos no passado. E também cuidar dos nossos loteamentos à margem da represa de Jurumirim, para daí então, depois, através de profissionais da área de turismo, encontrar meios que possamos, de fato, explorar os belos recursos naturais do nosso município. E no esporte, Isso. agradeço aos internautas Pedro Silvério e Eliana Alves, para dizer-lhe que quando fui prefeito, terminamos o ginásio de esportes Joanico e construímos também o ginásio de esportes Mauro Rodrigues de Souza. Também cobrimos a quadra da Escola Pedro Bento Alves, além da ampliação dos refletores do Estádio Municipal Alberto Lopes da Fonseca. Portanto, temos várias praças de esportes disponíveis, além de outras que pretendemos implantar, para que possamos voltar a ter a prática de todas as modalidades esportivas no município. E oferecendo esses espaços de forma gratuita e com profissionais capacitados para ministrar aulas de aprendizado em todas as modalidades. Lembrar que o esporte, além de saúde, no meu entender, é a forma mais barata que temos de divulgar o município na região, como já fizemos com o futebol e vamos fazer com outras modalidades também. A exemplo, inclusive, do karatê, que vem se destacando. Muito obrigado. Candidato, o Portal Arandu faz a seguinte pergunta sobre obras de transporte. Sabedor das más condições que se encontram as nossas estradas rurais, sabedor também que nossa cidade não possui nenhum equipamento capaz de realizar a manutenção das mesmas, o que o senhor pretende fazer neste sentido? Me sinto muito triste ao responder essa pergunta, pois quando prefeito realizei um trabalho de adequação na estrada seguindo o padrão Melhor Caminho, padrão esse do Estado, deixando as estradas em perfeita situação de uso, tendo até hoje comentários elogiosos nesse sentido. A pergunta é inteligente, pois em termos de maquinário teremos que começar praticamente do zero, pois a única moto niveladora que o município tinha foi vendida pela atual administração. O grupo Tarefa, composto por 5 máquinas que formavam um grande comboio de equipamentos, não se sabe do seu paradeiro, tendo inclusive esses equipamentos pagos pelo município, por meio de desconto no ICMS. Mas a base das nossas estradas, graças a essa nossa intervenção, se encontra feito. Tendo um pouco de boa vontade administrativa e entendimento do que representam as estradas para o nosso povo da zona rural, vamos, sem dúvida, encontrar meios para que possamos colocar as mesmas em condições dignas para o transporte, inclusive de nossos alunos residentes na zona rural. Obrigado, candidato. Agora, sobre saúde, quem faz a pergunta é Paulo Pancioni, complementado também pelo site Portal Arandu. Como é de conhecimento de todos em nossa cidade, foram confirmados 2 casos de H1N1 e como sabemos que nenhuma medida foi tomada em relação à vacinação da população, se o senhor fosse prefeito, o que faria nesse caso? E quais os planos que o senhor tem para a área de saúde? Agradeço ao internauta Paulo Pancioni pela questão. No caso do grave problema confirmado do H1N1, conhecido como gripe suína, deveria ter havido uma ação política do senhor prefeito, bem como a senhora secretária da Saúde, no sentido de solicitar com bastante empenho ao governo do Estado que, através da Secretaria da Saúde, fizesse vacinação em massa em nossa população. Mesmo sabendo que a responsabilidade é do Estado, pois quem comanda o município e a saúde municipal tem a obrigação de pressionar o governo do Estado, ainda que por meio de televisão e jornais, e todos os meios de comunicação, da real situação e da necessidade de sermos protegidos de uma possível epidemia. Isto é, assim, a responsabilidade dos nossos governantes, pois com saúde não se brinca, e sim realiza fatos concretos. Qual o plano que o senhor tem para a área de saúde? Com relação a meus planos na área da saúde, tive a grata satisfação de ter o apoio político do Dr. Alexandre, candidato a vice em nossa chapa, de ter bom relacionamento com todos os médicos,
principalmente aqueles que me ajudaram em minha administração quando prefeito. Em reuniões com o Dr. Alexandre, disse a ele que tenho alguma experiência adquirida durante minha vida pública, mas não resta dúvida que quem entende de saúde são os profissionais qualificados, como o caso dele. Portanto, solicitei a ele que me ajude nessa área para que possamos melhorar o atendimento ao nosso povo, sendo que ele tem algumas ideias que hoje são praticadas em outros municípios e que levaram muitos benefícios àquelas comunidades, como médico da família e abertura do centro de saúde para atendimento noturno, farmácia do hospital 24 horas e atendimento odontológico à noite, como já tinha no meu mandato. E outros melhoramentos que, a partir do momento que assumirmos o município, sentindo a necessidade, iremos implantar sem dúvida alguma. Muito bem, a pergunta agora vem da internauta Natália Miranda Santana, da área rural, e é complementada também pelo site Portal Arandu, sobre educação. O jornal A Comarca divulgou esta semana que a cidade de Arandu teve, no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de 2011, no IDEB, o pior desempenho da região, obtendo o índice de 4,5. A cidade também é a única da região que nunca atingiu suas projeções, ou seja, metas. Em relação a esse fato, o que o senhor tem de concreto para melhorar a educação em nossa cidade? É muito crítica a situação e muito grave mesmo, que com saúde e educação não se brinca. Mas eu agradeço a internauta Natália Miranda Santana pela oportunidade de responder. Se chegamos a essa ridícula situação, é lógico que muitas coisas erradas estão acontecendo nessa área. Pretendo, de início, avaliar a situação, levantar os problemas, colocar pessoas competentes e estimular os senhores professores, pois é de nosso conhecimento, através de visitas à população, que existem bons profissionais na educação, mas que também existem outros que não justificam o cargo que exercem, sendo que esses têm que se aprimorar em capacitação profissional, para que possam acompanhar aqueles que sabem da responsabilidade de educar uma criança que será o nosso futuro. Então faremos sim, gestão administrativa, para aproveitarmos os profissionais competentes e fazer com que os outros se empenhem para corresponder ao cargo que exercem. Perfeitamente. E então agora eu vou fazer a pergunta que é feita pelo Anderson Barbosa e também complementado pelo portal. Como o senhor pretende estimular a criação de empregos em nossa cidade? E o que o senhor achou da desapropriação da área industrial de nossa cidade para a construção de casas populares? Respondendo então a primeira pergunta, agradeço novamente ao internauta Anderson Barbosa para dizer que entendo que hoje o nosso município conta com uma situação bastante privilegiada com relação a empregos no setor rural, mas que existe sim a necessidade de empregos para atendimento aos nossos jovens e mulheres. Sendo assim, procuraremos contato, como já fizemos no passado, quando, em acordo com uma empresa de confecção na época, terminamos o barracão do Distrito Industrial, passando a gerar em torno de 120 empregos. Também na época, nos reunimos com antigos donos da Granja Saito, conseguimos voltar a empregar em torno de 30 pessoas. Na verdade, também fizemos um acordo com a Granja Jasco na época, empregamos também em torno de 40 pessoas. Então faremos gestão nesse sentido e ainda procuraremos realizar cursos profissionalizantes para incentivar a geração de empregos na nossa cidade, como fizemos quando fui prefeito. Com relação à desapropriação do Distrito Industrial para construir casas, em minha opinião, retrata um descaso administrativo com a nossa população. Haja visto que construir casas dentro do distrito prejudicará a própria área industrial que foi criada no intuito de abrigar empresas. Não se pode imaginar que famílias conseguirão viver em paz e com a tranquilidade que merecem ter, logicamente, dentro de um distrito industrial. Afinal, precisamos pensar e trabalhar para que nossa cidade cresça e assim poderemos conseguir fábricas que serão instaladas naquele local. O senhor prefeito deveria sim ter desapropriado uma área de terra em um local mais adequado para a construção de casas populares, respeitando o sossego e a tranquilidade que nosso povo merece e que existe nos conjuntos habitacionais, que são áreas específicas para as residências.
Perfeitamente. Então, estamos chegando ao final desta entrevista com o candidato Luiz Carlos da Costa, do PR, e gostaríamos que ele fizesse as suas últimas considerações finais. Dizer que nunca me afastei da vida pública. Nesses 8 anos, coordenei vários municípios da região para o PR, conseguindo inclusive trazer verbas para Arandu. Cito como exemplo o prédio ao lado do Centro de Saúde, verbas conseguidas junto ao Ministério da Saúde e outras verbas também para a saúde, quando adquirimos comprando emendas para comprar medicamentos para aquele hospital, mesmo não sendo nenhum político com cargo. Que se eleito prefeito do município, vamos no primeiro momento começar a reconstrução do nosso município, lutar para a construção de casas populares, haja visto o grande número de famílias pagando aluguel e pagando aluguel caro, e realizar auditoria em todos os setores do município, para levar ao conhecimento público a real situação, administrar com seriedade e honestidade, que sempre foi a nossa bandeira, honrando os votos que a mim forem confiados, com respeito ao dinheiro público, às pessoas, às crenças religiosas e às etnias, promovendo a partir de 2013 uma administração participativa. Muito obrigado ao Gunhê, que coordenou muito bem os trabalhos. Obrigado. De novo, ao Portal Arandu, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.